Boa noite. Boa noite. Sob protestos de alunos e queda na popularidade, Alckmin recua na reorganização das escolas. O secretário da Educação se demite, alunos comemoram e decidem manter as ocupações. A presidente Dilma diz que vai defender seu mandato com todos os instrumentos legais. Gilmar Mendes, ministro do Supremo, diz que o PT quer fazer test drive de juízes. E o partido afasta o senador Delcídio do Amaral, preso na Lava Jato, mas expulsar ainda não. Na Venezuela, Maduro atinge seu pior índice de aprovação e a oposição lidera as pesquisas da eleição de domingo. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, suspendeu o projeto de reorganização escolar na rede do ensino do estado. Com a decisão, o secretário da Educação, Hermann Wurwart, pediu para deixar o cargo. Pelo menos 30 pessoas foram detidas pela Polícia Militar durante os protestos que foram feitos durante a semana toda. O primeiro grupo de manifestantes se reuniu às 7 horas da manhã no bairro do Butantã, zona oeste da capital, e seguiu pela Avenida Vital Brasil com cartazes e gritando palavras de ordem contra o governo do estado e a reorganização do sistema estadual de ensino. De lá, o grupo passou pela Ponte Eusébio Matoso e seguiu pela Avenida Rebouças, parando o trânsito. Como nós vamos ganhar dinheiro desse jeito? Tá certo, todo mundo tem que fazer manifestação, né? Mas não atrapalhar todo mundo que quer trabalhar, né? Na esquina com a Avenida Faria Lima, os manifestantes ameaçaram ficar parados. A tropa de choque da PM reagiu com bomba de efeito moral. Os estudantes não se dispersaram e continuaram a subir a Avenida Rebouças. A gente não vai deixar fechar as escolas. Eram 10 horas da manhã quando o grupo que subia a Avenida Rebouças se encontrou com outro que estava na Rua da Consolação. Juntos, todos tomaram aqui a Avenida Paulista, no sentido Paraíso. Eram cerca de 200 manifestantes. Na esquina com a Consolação, eles se sentaram no chão, frente a frente com a tropa de choque, até que a confusão começou. Bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral foram lançadas em direção aos manifestantes para que liberassem a via. Eles então desceram no sentido do centro da cidade. Foi aqui que comemoraram a decisão do governo do estado de adiar a reorganização. No anúncio feito à imprensa, o governador Geraldo Alckmin disse que recebeu a mensagem dos estudantes. Nós decidimos a nossa decisão de adiar a reorganização, de rediscuti-la escola por escola com a comunidade, com os estudantes e, em especial, com os pais dos alunos. Me permitam aqui ler uma frase que gosto muito do Papa Francisco, que diz o seguinte: sempre que perguntado entre a indiferença egoísta e o protesto violento, há uma opção sempre possível: o diálogo. Os alunos que ocupam as escolas do estado de São Paulo dizem que só vão deixar as instituições quando a decisão do governo for publicada no Diário Oficial. Popularidade do governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, atinge a pior marca ao longo dos 4 mandatos no estado. Segundo pesquisa Datafolha, a margem de erro é de 3 pontos. Na pesquisa divulgada em fevereiro, os entrevistados que consideravam o governo bom ou ótimo eram 38%. Em novembro, esse número caiu para 28%. Os que consideravam o governo regular eram 36% e agora são 40%. Já o índice de pessoas que classificavam o governo como ruim ou péssimo era de 24% e agora subiu para 30%. Nas duas pesquisas, 2% dos entrevistados não souberam responder. A pesquisa também abordou a reestruturação do ensino. 61% dos entrevistados são contra e 29% a favor. Outro assunto da pesquisa foi a crise hídrica. Sobre as informações divulgadas sobre a questão, 80% dos entrevistados disseram acreditar que o governo só fornece informações que lhe interessam. A pesquisa foi feita nos dias 25 e 26 de novembro, com 1.350 eleitores de 47 cidades do estado. O governador Alckmin acertou ao suspender a chamada reorganização escolar e merece os créditos por isso. Política se faz assim, com avanços quando possível e recuos quando necessário. Os estudantes venceram
Por enquanto, parece que sim. Quem venceu mesmo foi a democracia, o regime em que as ideias, sejam elas quais forem, devem ser firmemente defendidas por uns com a oposição de outros. E é isso que precisa ser feito agora. É difícil nesse momento, confesso, pelo menos para mim, dizer se essa reorganização escolar ou o fechamento de escolas, como dizem os dois lados, vai ser bom ou não para os alunos. O governador Alckmin parece que entendeu muito bem o recado do Datafolha de hoje. Com a sua popularidade ladeira abaixo, ele sabe bem que na democracia os cidadãos votam. Espero que ele também saiba que ninguém gosta de ver truculência policial contra quem exerce direitos legítimos. Presidente Dilma voltou a falar sobre a abertura de processo de impeachment. Ela disse que vai defender o mandato com todos os instrumentos legais. Dilma falou no encerramento da Conferência Nacional de Saúde com profissionais e usuários do SUS. Foi o primeiro evento público dela depois do início do processo de impeachment. Ao discursar, ela ouviu manifestações de apoio. Eu vou lutar contra esse pedido de impeachment, porque nada fiz que justifique esse pedido. E principalmente porque tenho um compromisso com a população desse país que me elegeu. A presidente disse que essa não é uma luta em defesa de uma pessoa, mas da democracia. E voltou a provocar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que aceitou o pedido para abrir o processo de impeachment. Eu não cometi nenhum ato ilícito previstos na nossa Constituição. Não tenho conta na Suíça, não tenho na minha biografia nenhum ato de uso indevido do dinheiro público. Atualmente ele é investigado no Supremo Tribunal Federal. Cunha é acusado de corrupção no escândalo da Petrobras e de ter mentido à CPI quando disse que não tinha contas no exterior. Ele nega todas as denúncias. Em São Paulo, o ministro do STF, Gilmar Mendes, diz que o PT quer fazer test drive de juízes. A declaração é uma resposta à decisão do partido que ontem recuou de uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o impeachment de Dilma. O partido teria desistido ao saber que o processo seria relatado pelo ministro Gilmar Mendes. Nos últimos tempos, Gilmar tem feito várias críticas ao governo e ao PT. Ele não aceitou a desistência e ainda negou a ação promovida pelos deputados petistas. O ministro disse que vai pedir a análise da OAB sobre o caso. Eu percebi que eles estão querendo fazer um test drive de juízo no tribunal, né? Quer dizer, ver se o juiz a quem caía a demanda era confiável ou não, segundo os critérios por eles estabelecidos. É evidente que é uma fraude processual. Mendes disse ainda que ao tentar fazer uma seleção do relator do caso do impeachment, o PT mostra o seu baixo padrão ético. E ontem o ministro Celso de Mello do STF mandou arquivar um mandado de segurança contra a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. O ministro disse que o deputado do PCdoB não tinha legitimidade legal para questionar um ato do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Já o ministro Edson Fachin pediu manifestações da Presidência da República, da Câmara e do Senado sobre a decisão de Cunha. Também foram solicitadas informações à Procuradoria-Geral da República e ainda à Advocacia-Geral da União. Todos vão ter até 5 dias corridos, após ser notificados, para responder ao pedido do ministro. As informações visam instruir o STF na análise de uma outra ação, essa apresentada pelo PCdoB, para barrar o processo de impeachment. O Comando Nacional do PT decidiu agora à tarde afastar o senador Delcídio do Amaral e abrir um processo contra ele no Conselho de Ética. O senador está preso em Brasília desde a semana passada. Ele é acusado de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. O PT estava dividido. Uma ala, liderada pelo presidente da legenda, Rui Falcão, queria a expulsão sumária do senador. Uma outra ala defendia que ele fosse afastado, tese que foi aprovada pelos petistas. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a saída do ministro Eliseu Padilha. O mal das grandes encrencas é que elas costumam começar bem devagar. A saída do ministro Eliseu Padilha da pasta da Aviação Civil
é um desses enroscos que começam devagar. Entre os ministros de Dilma, Padilha era o mais próximo do vice-presidente Michel Temer. Ele deixa o governo depois de ter participado de uma reunião em que Dilma discutiu com seus ministros a estratégia do governo para tentar barrar o pedido de impeachment na Câmara. Amigo de Temer, Padilha não se sentiu confortável nessa reunião. A saída do ministro reforça o que vem dizendo longe dos refletores Michel Temer. O vice-presidente diz que não se sente à vontade para participar da linha de frente da defesa do mandato de Dilma Rousseff, o que é péssimo para Dilma, porque o PMDB tende a ser o fiel da balança da análise do impeachment na Câmara. A situação de Dilma Rousseff faz lembrar a do rei shakespeariano Ricardo III. Ricardo III foi aquele que, vendo-se a pé e cercado por inimigos, gritou: "Meu reino por um cavalo". Ele foi o precursor da política do "é dando que se recebe". Contra o impeachment, Dilma adapta a frase de Ricardo III. Ela diz: "Qualquer coisa pelo meu reino". Noutros tempos, o PMDB pediria mais ministérios. Hoje, o PMDB devolve ministério. O partido faz isso porque o pedaço do PMDB que deseja chamar Michel Temer de presidente da República enxerga em Dilma Rousseff, na fragilidade de Dilma Rousseff, uma oportunidade que o partido não pode deixar de aproveitar. Boa noite. A Prefeitura de São Paulo assinou um contrato com o consórcio vencedor do projeto Circuito das Compras para fomentar o comércio e o empreendedorismo na região central da cidade. O plano é também requalificar o entorno dos 4 maiores centros de compras da capital: Brás, Bom Retiro, Santa Efigênia e 25 de Março. O consórcio, formado por 2 empresas da construção civil e outra do ramo de comércio popular, deve investir quase 600 milhões de reais na construção de um shopping no local onde hoje fica a Feira da Madrugada, que passa a fazer parte do circuito de compras. Serão 4.000 boxes. A promessa é que todos os comerciantes que têm termo de permissão de uso e já estão na feira hoje tenham prioridade para ocupar o shopping. Haverá uma associação dos comerciantes que vai dialogar a transição e depois a alocação, né? E isso vai ser feito democraticamente. Está previsto que eles formem uma associação própria para negociar com o poder público e com o concessionário essa transição. O representante do consórcio disse que o valor do aluguel do boxe será o mesmo já cobrado hoje e que o negócio será sustentado por outras fontes de renda. Nós temos estacionamento, que é uma fonte de receita, nós temos a praça de alimentação, nós temos merchandise, o equipamento é um equipamento que vai ter a parte de lazer. Nós estamos rateando esse custo de ocupação para que o comerciante hoje que está na Feira da Madrugada pague esse aluguel subsidiado. As obras devem começar em 6 meses e devem durar até 2018. Até lá, os comerciantes serão realocados. Também está prevista no projeto a construção de 4 pontos de apoio ao turista, com ônibus interligando o Bom Retiro, o Brás, a Santa Efigênia e a região da 25 de Março. O equipamento principal é a Feira da Madrugada. E nós vamos ter vários ônibus circulando na 25 de Março, no Bom Retiro. Então, é um circuito de compras que hoje ele é feito através de motoristas de táxi, as pessoas vão a pé. E com esse equipamento e o circuito das compras vai dar muito mais comodidade ao comprador que chega de várias cidades do Brasil para comprar em São Paulo. Também está prevista a revitalização do entorno da Feira da Madrugada, que fica no bairro do Brás. Pelo contrato assinado hoje, todos os investimentos serão privados. Nossas obrigações, fora do equipamento, são com as moradias de interesse social e com a requalificação urbana do espaço, né? Externo à feira. O Ministério Público de São Paulo investiga o sequestro de pelo menos 4 fiscais do ICMS envolvidos em corrupção na Secretaria da Fazenda. O esquema em São Paulo é parecido com o do CAF em Brasília. Fiscais seriam subornados para diminuir multas de empresários sonegadores com dívidas de impostos. Depois da divulgação do caso de corrupção na Secretaria do governo tucano, 4 fiscais acusados foram sequestrados, mas só 2 casos foram registrados pela polícia. Esses 2 casos registrados são de fiscais da Delegacia Tributária de Osasco. Os promotores suspeitam que uma quadrilha de fiscais rivais à quadrilha dos sequestradores passa informações pessoais a sequestradores. Esses sequestradores, segundo o jornal Estado de São Paulo, teriam ligação com informantes da polícia.
Nos 2 casos de sequestro registrados, os sequestradores sabiam que as vítimas eram fiscais envolvidos com corrupção. O esquema na Secretaria da Fazenda de São Paulo foi descoberto quando Alberto Youssef Doleiro, envolvido na Operação Lava Jato, descreveu com detalhes como repassou 2 milhões de dólares para fiscais do governo paulista. Ele é um dos maiores jogadores da história do Corinthians e do futebol mundial. Rivelino é um dos craques da seleção do Tri. Junto com Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres ajudaram o Brasil a vencer os 6 jogos disputados no México. Rivelino nasceu e vive até hoje na região do Brooklyn. No ano passado, ganhou até um busto na sede do Timão. Por tudo isso, Rivelino é um personagem que é a cara de São Paulo. Nunca me vi fora do Corinthians. Rivelino, a torcida também não. Foram quase 11 anos no Timão, mais de 470 jogos, 141 gols e um busto na sede do clube, lembrado como um dos maiores atletas da história. Títulos faltaram no currículo, mas sobraram alegrias à fiel torcida. Se eu tivesse que fazer tudo novo, faria com o maior prazer. Acontece que faltou um título. Eu joguei quase 11 anos e não conseguia. Sempre batendo na trave, sempre quase chegando, mas infelizmente acho que o meu destino, acho que Deus falou, você vai, mas você não vai ser campeão pelo Corinthians. O que eu posso fazer? Agora você fala assim, você gostaria, lógico, mais do que ninguém na época queria ser campeão pelo Corinthians. Em 1974, Rivelino foi injustamente culpado pela derrota na final do Paulista daquele ano e bem diante do rival histórico, Palmeiras. As críticas levaram à saída dele do time e Rivelino foi para o Fluminense. Rivelino. Toma mais coragem, o clube vai à frente. Rivelino, lindo lance. Rivelino, olha o gol. O reizinho do parque também fez parte da meteórica seleção do Tri, que encantou o planeta na Copa de 70 no México. Foi quando a canhotinha mágica e o famoso drible elástico ganharam o mundo. Eu aprendi com o Sérgio Echigo, e era um drible que era até errado, porque eu dava o drible e caía na minha perna direita. Porque o Ronaldo, o Fenômeno já vi, deu, o Djalminha dava, pode dizer, quem mais deu? Até o Kaká já vi dando também lá. No fim dos anos 70, Rivelino deu um passo ousado na carreira. Foi jogar no desconhecido Al Hilal, da Arábia Saudita. A última partida do Rivelino como profissional foi justamente na Arábia Saudita em 1981, quando ele tinha 35 anos. Na volta ao Brasil, ele virou comentarista de televisão e abriu esta escolinha de futebol no bairro do Brooklyn, na zona sul de São Paulo, bairro onde ele nasceu e onde tudo começou. Pode dizer, eu jogava bola na rua que passava um carro daqui em 1-2 horas. Hoje, no bairro de onde nunca saiu, Rivelino leva uma vida tranquila, junto aos passarinhos, os xodós dele, como a Lola, um papagaio cinza, já que o verde do rival Palmeiras não seria uma cor muito bem-vinda. Quando aquilo ali tudo, a facilidade que eu tenho, né? E eu já, graças a Deus, as pessoas já me conhecem e tudo, mas minha vida sempre foi aqui. Para o Rivelino, futebol se joga com os pés e com o coração. Porque o moleque já nasce com a bola no pé. A segunda pele do brasileiro é o futebol. O documentário brasileiro A Lei da Água, Novo Código Florestal, foi lançado na França. Professores da Faculdade Casper Libero, que participam da Conferência sobre o Clima em Paris, trazem detalhes da estreia. O lançamento do filme aqui em Paris aconteceu no espaço Pavillon d'Eau, que significa Pavilhão da Água, um local que concentra estudos e experiências sobre esse recurso natural em toda a França. O filme A Lei da Água, Novo Código Florestal foi realizado ao longo de 16 meses, com base em 37 entrevistas realizadas no Rio, São Paulo, Pará, Mato Grosso, Paraná e Brasília.
Foram entrevistados cientistas, ruralistas e agricultores que acompanharam de perto a controversa tramitação da nova lei no Congresso. No documentário, eles falam sobre os impactos e as diversas perspectivas discordantes sobre o tema. O filme é dirigido por André Delia e produzido por Fernando Meirelles. Esse filme nasceu como uma peça de um processo judicial que está acontecendo no Brasil. Do meu ponto de vista, acho muito interessante que o cinema possa também ver uma peça jurídica. A Lei da Água foi totalmente legendado em francês. O fotógrafo e ambientalista Sebastião Salgado participou do evento e aproveitou para mostrar seu pessimismo com relação a tudo que está sendo discutido na COP21. A exibição do documentário foi embalada por uma dupla de cantoras que fizeram bonito no samba e na ginga. Por incrível que pareça, são francesas, completamente apaixonadas pelo Brasil. E voltando aqui para o estado de São Paulo, o sistema Cantareira completou nesta sexta 38 dias consecutivos de estabilidade ou elevação no nível de armazenamento. O bom desempenho está diretamente relacionado com as chuvas na região dos reservatórios. Mas vale lembrar que o sistema ainda opera no volume morto. E a meteorologia diz que uma frente fria que chega neste fim de semana aumenta a possibilidade de chuva também na região do Cantareira. Luciana Magalhães traz agora os detalhes da previsão do tempo. O sábado terá chuva na maior parte do país, com risco de temporais, principalmente na região sul. A chuva se concentra no Paraná e em Santa Catarina e pode vir acompanhada de raios, rajadas de vento e até granizo. Mas o Rio Grande do Sul terá tempo firme com queda de temperatura durante a noite. Já em todo o centro-oeste e norte do país, pode chover a qualquer hora, com mais intensidade à tarde. Volta a chover, inclusive, no Tocantins. Essa umidade toda chega também ao Nordeste, onde ocorrem pancadas de chuva. Só não deve chover amanhã no norte do Piauí e na faixa entre o Rio Grande do Norte até Sergipe. E no Sudeste o sol aparece, a temperatura sobe, mas são esperadas pancadas isoladas de chuva à tarde. Máximas amanhã de 34 graus em Maceió e também no Rio de Janeiro e de 29 em Florianópolis. Em São Paulo, a temperatura sobe mais, o sol aparece entre nuvens e à tarde chove forte, mas em pontos isolados. Já no oeste, pode chover logo pela manhã, principalmente na região de Presidente Prudente, onde a máxima fica em 31 graus. Já no centro-norte, máximas de 34 em São Carlos e de 35 em Araraquara. E vai dar praia amanhã. No litoral, a máxima fica em 33 graus. Aqui na capital, amanhã, pancadas de chuva a partir da tarde, com máxima de 31. No domingo, com a chegada de uma frente fria, o céu deve ficar nublado e chove a qualquer hora, máxima de 28. E a semana começa com tempo fechado e chuvoso e a máxima cai para os 23 graus. As novidades dos universos dos quadrinhos, séries de TV, cinema e games são as atrações da Comic Con Experience 2015, que vai até domingo em São Paulo. Mais de 120 mil fãs devem passar pela Expo São Paulo, o antigo centro de exposições imigrantes, na Zona Sul. A organização do evento informa que todos os ingressos já foram vendidos. O que é a Comic Con para vocês? Bom, resumindo em uma frase, é poder ser algo que a gente não é no dia a dia. Aqui é o lugar onde o Marcelo deixa de ser engenheiro mecânico para virar o Gandalf. E sai com a filha vestida de Tauriel, não para desvendar as terras médias do Senhor dos Anéis, mas para encontrar heróis de outros universos. E não só herói. Ele é o melhor vilão que existe no mundo. É a segunda edição da Comic Con Experience, que acontece na São Paulo Expo. Dá para se perder nas referências do mundo geek. É aí que as empresas fazem de tudo para chamar a atenção do visitante. Patinação no gelo, efeitos especiais, escalada. Esta empresa criou um mar de piscinas de bolinha e ainda ganha ingresso de cinema quem encontrar a bola premiada, igual a este sortudo aqui. Foi difícil? Foi. Cansa. Soa demais.
Nos contos de fada, dá para conversar com o espelho, espelho meu. Eu sou muito feliz porque eu tirei muitas fotos hoje. Eu sou o campeão do selfie. Tem espaço para todo mundo. E esse todo mundo está cada vez maior. Já chegou no tamanho desse grandão aqui. É que hoje o Brasil é o segundo maior leitor de quadrinhos de super-herói do mundo. Perde só para os Estados Unidos. E deve crescer ainda mais. Tanto que para 2016, os organizadores aqui esperam um público do tamanho deste daqui. Isso é muito arraigado na nossa cultura. Os filmes, né, de super-heróis e que tem essa temática de geek, fantasia, ficção, eles têm sempre uma bilheteria muito grande aqui no Brasil. O brasileiro gosta muito desse universo. Isso é indiscutível. Basta andar pela feira e ver a riqueza dos cosplays e o amor por esses universos fantásticos para perceber que o brasileiro é um geek nato. Mesmo aqueles que não são nerds, os pais dos nerds, quando vê um personagem como Indiana Jones, nossa, que emoção, Indiana Jones. Está no sangue, está no coração. Ah, e não tem idade não. Primeiro cosplay dela? Cosplay é. Comic Con é a segunda. Segunda já? É, a primeira ela veio na barriga e agora ela tá aqui ao vivo e a cores. E adorando. Presidente Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o presidente eleito da Argentina, Maurício Macri. O Brasil é o primeiro destino internacional de Macri depois que ele venceu as eleições há pouco menos de 2 semanas. O encontro com Dilma foi só uma audiência, já que Macri só assume o cargo no próximo dia 10. Numa entrevista coletiva, Macri falou que os dois conversaram sobre o processo de impeachment e que a presidente brasileira se mostrou muito tranquila. Ele acrescentou que confia plenamente nas instituições do Brasil e na consolidação do sistema democrático. Fui muito tranquila, me explicou o que está sucedendo. À tarde, Macri veio a São Paulo e participou de um encontro com empresários na Fiesp. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou hoje que o impeachment da presidente Dilma Rousseff não deve ser objeto do desejo. Na abertura do debate sobre o futuro mundial na Fundação Champalimau, em Lisboa, Portugal, FHC disse que caso o impeachment aconteça, deverá ser levado a fundo para que o país não fique paralisado como está nesse momento. Ontem, o presidente de honra do PSDB fez uma avaliação da reação do mercado financeiro à aceitação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo Fernando Henrique, o mercado reagiu subindo, o que significa que prefere que haja o impeachment. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a mudança de ânimo no Conselho de Ética da Câmara, que decidirá sobre a cassação de Eduardo Cunha. Entrevisto o relator do processo de cassação de Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara Federal, Fausto Rui Pinato, deputado federal eleito pelo PRB de São Paulo. Obrigada, deputado. Obrigado. Está conosco. Bom, deputado, depois de Eduardo Cunha ter aceito o pedido de impeachment da presidente, o senhor acredita que o Conselho de Ética vá, de fato, fazer a votação que já foi prorrogada de outra vez na próxima terça-feira? Olha, o presidente do Conselho de Ética, o deputado José Carlos Araújo, fez uma pauta única na terça-feira, né? Então, eu acredito que tenhamos grande chance de fazer essa votação na terça-feira, tendo em vista que foi assegurada algumas inscrições, acho que em torno de 8 deputados, apesar que alguns líderes podem falar a qualquer momento, mas eu estou bastante confiante, a gente tem que confiar que possamos fazer essa primeira votação na próxima terça-feira. Agora, os ânimos estão bem exaltados, né? Tanto daqueles que são contra o impeachment como os que são a favor. Vai ser pedido um esquema especial de segurança lá dentro do Conselho de Ética, onde houve aquela migração de apoio e depois contra Eduardo Cunha? Olha, até o momento está nos debates apenas, né? Se chegar nesse ponto, com certeza o presidente do Conselho deve tomar as medidas cabíveis. Quer dizer, vai pedir segurança, é isso, medida cabível? Não sei, né? Vamos ver que limite pode chegar. Mas está tranquilo, os últimos debates foram tranquilos dentro do regimento. Lógico que o regimento é muito aberto, dá poder de manobra, mas tem que se respeitar o regimento
até para que não haja nulidade. Bom, deputado Pinato, o senhor vê indicadores de que, de fato, Eduardo Cunha tenha manipulado ali parlamentares, tentado cooptar para o lado dele, para não votar a favor da admissibilidade do processo de cassação, como vários deputados foram reclamar lá na Procuradoria-Geral da República? Maria Lídia, a partir do momento que eu fui nomeado relator, eu procurei me ater acima do processo apenas. Essas questões políticas são justas, né? Apoio, achar que tem, que não tem, enfim. Mas eu, particularmente, vejo isso de forma natural, porque faz parte do jogo democrático. O senhor vê o quê? Como a manipulação para ganhar tempo, porque interessa a Eduardo Cunha? Não a manipulação. Interessava ganhar tempo, isso é legítimo? Não é manipulação, na verdade ele possui aliados, como possui adversários, isso faz parte do jogo democrático, é uma casa do povo, uma casa democrática, né? Lógico que a primeira semana, por ter feito uma manobra lá, mas voltou atrás, né? Cancelando o ato do que respondia pela presidência da Câmara. De lá para cá eu não vejo nada de vamos dizer assim, fora do normal. Lógico, se acontecer isso, o presidente do Conselho de Ética já conversou comigo e vai tomar as medidas cabíveis. Mas no momento até agora eu percebi que as duas últimas sessões foi muito tranquila, dentro da legitimidade, e também nós temos que respeitar o regimento. O regimento está lá, tem que ser respeitado. Bom, deputado, por ter aceito o pedido de impeachment da presidente Dilma, o senhor acredita que a situação de Eduardo Cunha possa ficar mais difícil no Conselho de Ética pelo entendimento que o ato dele foi usar a prerrogativa de ser presidente da Câmara para se vingar daquilo que ele considerou uma espécie de traição, aqueles que iam votar a favor dele terem sido orientados a votar contra, que é o caso dos 3 parlamentares do PT? Olha, isso é uma questão de bastidores, apesar de ser veiculado na mídia, mas eu vejo o ato do presidente da Câmara como legítimo. Ele é presidente da Câmara, o regimento prevê que o presidente da Câmara pode dar início ao impeachment. Mas pareceu vingança, né, para o senhor? Olha, horas depois ele acatar o pedido de impeachment? Eu não posso adentrar ao mérito, até porque eu sou relator de um processo, eu tenho que manter a imparcialidade. Mas é legítimo, mas eu até para tomar uma posição específica em relação ao mérito dessa questão, já aproveitando a sua pergunta, vai se formar uma comissão, né? Essa comissão vai ter um relator, vai ter um parecer, aí sim podemos formar uma opinião jurídica sobre isso. Agora, legitimamente, o presidente tem esse poder, tanto é que negou vários outros pedidos e aceitou esse. Agora, se a questão é vingança ou não é vingança, eu deixo para vocês aí da mídia tá avaliando. Bom, deputados que relataram ao Procurador-Geral da República que houve ali aquele jogo político que eles entenderam ser uma interferência, até que significava obstrução no trabalho lá do Conselho de Ética para postergar a data de votação, coisa que de fato aconteceu. O senhor acha que isso pode dificultar a situação de Eduardo Cunha e perante a própria Procuradoria-Geral da República e ele acabar tendo aí um mesmo destino, tipo aquele que teve Delcídio do Amaral pela obstrução em trabalhos de investigação da Polícia Federal contra ele próprio e interesses daquilo que ele representava? Olha, segundo o presidente do Conselho de Ética e no meu entendimento pessoal, o regimento é para ser usado, tem as manobras regimentais que são legítimas, no entanto, se houver abuso de poder nessas manobras, eu entendo que o presidente do Conselho de Ética pode estar tomando as medidas cabíveis. Mas eu volto a repetir, as duas últimas sessões nós percebemos que foi mais tranquila. Foi um debate, lógico, tem requerimento, mas faz parte do jogo democrático. Mas eu tenho a esperança que na próxima terça-feira vai ter os debates e com certeza não vai ter nenhum tipo. Nós temos que pensar assim. A última questão. Quando o senhor foi a pessoa escolhida, houve ali um zum-zum, que era alguma coisa que devia ter a mão de Eduardo Cunha por uma razão.
Ele é evangélico, o senhor é evangélico. O senhor é de um partido PRB que é muito próximo à bancada, chamada bancada evangélica, a qual pertence Eduardo Cunha. E que haveria aí o interesse de Cunha que fosse o senhor por essa afinidade religiosa. Isso constitui uma espécie de impedimento moral para o seu trabalho como relator? Olha, primeiro que não houve manipulação nenhuma, foi um sorteio aberto para toda a imprensa, inclusive nacional e internacional. Foi sorteado 3, né? O presidente demorou 2 dias e meio para escolher esse relator, né? A questão de ser evangélico ou não, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que foi um ponto que exploraram de maneira equivocada. Disseram até que eu era da mesma igreja. Eu costumo dizer o seguinte, quer dizer que um juiz, então, se ele é católico, ele tem que julgar só católico, se ele é evangélico, tem que julgar só evangélico. Eu acho isso um absurdo. E o fato do PRB ter apoiado o presidente Eduardo na Câmara se deve a 2 fatores. Houve um atraso no governo de soltar um candidato. Nós sabemos das amarrações políticas que tem dentro da Câmara para poder... Tanto é que nós temos a primeira secretaria para conseguir espaço, isso faz parte do jogo democrático de direito. Ok. E com certeza dentro do PRB também não foi unanimidade a votação em cima do presidente Eduardo. Ok. Eu agradeço muito seus esclarecimentos e muito boa sorte na próxima terça-feira. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Há 2 dias das eleições legislativas, a oposição lidera as intenções de voto na Venezuela. O atual presidente Nicolás Maduro enfrenta impopularidade até mesmo entre simpatizantes do chavismo e conta com o menor índice de aprovação de seu governo. Segundo pesquisa realizada pela Data Analysis, Maduro tem hoje apenas 22% do apoio dos venezuelanos. O levantamento aponta, inclusive, que 60% das pessoas que se dizem militantes do governo avaliam negativamente a situação do país. Hoje, a Venezuela enfrenta uma das piores crises econômicas de sua história, com inflação elevada e escassez de produtos básicos. Mesmo diante deste cenário, Maduro continua evocando a figura de Hugo Chávez em seus comícios, afirmando que no dia 6 de dezembro, Chávez vence. Mesmo entre os chavistas, a opinião é de que Maduro não toma decisões valentes e, diferentemente de seu antecessor, não atua como mediador, mesmo entre a oposição e os poderes econômicos. O governo dele é acusado de reprimir com violência, prender e até assassinar opositores políticos. Caso a oposição vença no próximo domingo, será a primeira vez em 16 anos que o país não será comandado por um governo chavista. Além do processo de impeachment no Congresso, a presidente Dilma Rousseff terá que se defender de um processo de cassação no Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, o TSE publicou o resultado do julgamento que decidiu pelo prosseguimento da investigação contra a campanha de Dilma no ano passado. Nesta ação, respondem Dilma e o vice Michel Temer. Depois de notificados, eles vão ter 7 dias para se defender. A ação no TSE foi proposta pelo PSDB. O partido acusa os dois de abuso de poder econômico e político e apontam ainda que a campanha eleitoral foi abastecida com dinheiro desviado da Petrobras. O PT e o PMDB negam as denúncias. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Se for mesmo aberto um processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, a economia vai piorar ainda mais? Nem isso dá para saber. É uma nova incerteza que se sobrepõe ao que era uma paralisia. Antes de mais nada, se esclareça, ainda não foi aberto um processo de impeachment. Foi aceito um pedido para que a Câmara vote ou não a abertura do processo, o que pode ocorrer no início de janeiro ou, se o Congresso entrar em férias, só lá por fevereiro. Isso vai paralisar decisões importantes do Congresso e no governo? É bem provável. Mas a coisa já não estava andando e o que estava andando era muito pouco para modificar os rumos da economia. Como a gente disse aqui tantas vezes, o primeiro passo para arrumar a bagunça seria dar um jeito na pindaíba do governo, que está com as contas no vermelho, e assim continuaria, mesmo que fosse aprovado o pacotinho que esse governo mandou para o Congresso. Quer dizer, nem o governo tinha planos maiores de mudança, nem o Congresso daria apoio maior para mudanças. Há um desejo de não deixar Dilma Rousseff governar, e ela mesma não sabe muito bem o que fazer. Essa confusão, mais os rolos policiais da elite política, criaram uma imensa desconfiança em consumidores e empresários, que, assustados, não gastam nada e, assim, fazem com que a economia afunde ainda mais. O impeachment pode ser resolvido de maneira rápida. Resolvido,
vamos saber o que seria de um novo governo Dilma ressuscitado ou de um governo novo de fato. Só aí saberíamos se haveria novos rumos para o país. Nesse caso, o importante seriam os novos rumos, não o tempo que se perde com o impeachment, que estaria sendo perdido de qualquer maneira, dada a confusão política. Mas pode ser que o impeachment seja um processo longo e conturbado, com conflito de rua, indefinições prolongadas e um processo longo no Senado, de meses. Aí sim, a velocidade da piora da economia pode ser maior. Mas, por enquanto, não dá para saber. Antes mesmo dessa conversa de impeachment, as previsões eram de um 2016 tão ruim quanto 2015. Agora, pode ser até melhor, caso se clareie o horizonte para uma reorganização do país. Mas, repita-se, por hora, não dá para saber. Boa noite. E você vai ver a seguir os times que ainda brigam por uma vaga na Libertadores na última rodada do Brasileirão. E a violência no Egito. Ataque contra restaurante deixa pelo menos 16 mortos e 3 feridos. Com o meu Visa eu passo mais. Eu posso pegar um táxi sem pôr a mão na carteira para pagar. Eu posso comprar online no site do mundo inteiro. Eu posso ver meu time jogar sem perder tempo na fila. Eu posso pagar online de um jeito fácil e rápido. Com o meu Visa, eu posso tudo isso. E com o seu cartão, você pode? Visa, o cartão número 1 do mundo. Algumas oportunidades são tão especiais que merecem um feirão só para elas. Feirão de fábrica Chevrolet especial de fim de ano. Você compra direto do pátio com o menor preço. Quer ver só? Só aqui você compra um Chevrolet 0 km com ar, direção hidráulica, airbag e ABS por apenas R$ 29.990. E tem mais, toda a linha Onix e Prisma com taxa zero em 30 vezes. Feirão de fábrica Chevrolet especial de fim de ano. Corra, é só neste sábado e domingo. Tá difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos e você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Tradição é tudo aquilo que é tão bom, mas tão bom, que mesmo acontecendo igualzinho todo ano, tem sempre o poder de uma surpresa. E aqui em casa eu vou continuar a minha tradição com o Fiesta Seara, uma tradição com o poder de uma surpresa. Fiesta Seara, experimente, a qualidade vai te surpreender. A fábrica onde João Paulo trabalha fechou um novo contrato de exportação. Bom também para os empregados de uma empresa que produz poltronas para os ônibus. E para a Poliana, que costura capas para essas poltronas. Quando uma empresa exporta, outras ganham. Quando muitas exportam, o Brasil inteiro ganha. Com o Plano Nacional de Exportação e o apoio do BNDES, as empresas brasileiras podem vender e exportar cada vez mais. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. O Banco BTG Pactual teve sua nota rebaixada pela agência de classificação de risco Fitch. A nota foi cortada de BBB- para BBB-. Para BB-. Isso significa que o banco entrou no grau especulativo e pode ter problemas de liquidez, segundo a agência. A outra agência de classificação de risco, Moody's, já havia rebaixado a nota do BTG Pactual. Um dos donos do banco, André Esteves, foi preso pela Polícia Federal e está no presídio de Bangu. Ele é suspeito de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Diop.
Jaque Lerner faz parte de uma dinastia de artistas e intelectuais paulistas e frequenta o mercado internacional há cerca de 30 anos. Sua nova produção, Métrica Mínima, está em cartaz no Galpão Fortes Vilaça, na Barra Funda. A série, já exibida na Bienal de Sharjah, nos Emirados Árabes, esse ano, foi criada a partir de jogos de sudoku que ela solucionou. Os jogos são dispostos sobre telas lineares, separadas por grupos de 9 ou de seus múltiplos. As obras se assemelham a réguas, denotando seu interesse por medir o tempo ou o tempo dedicado à solução dos jogos. Segue até o dia 18 a segunda Bienal Internacional de Teatro da USP. O evento apresenta produções teatrais nascidas no universo acadêmico. Os espetáculos e workshops reproduzem a realidade da América Latina sob um olhar pouco romântico. Traumas deixados pelas ditaduras, a repressão, o feminicídio. A Bienal acontece no TUSP e mais 3 endereços. E a programação completa está em usp.br/Bienal de Teatro. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, em sua última semana de concertos, apresenta até amanhã na Sala São Paulo um programa que tem Debussy, Scriabin e Takemitsu. O pianista convidado, que toca pela primeira vez com a OSESP, é o francês Bertrand Chamayou. A regência é de Celso Antunes. E na semana que vem, um pedaço da história paulista volta a ser contada, desta vez pela Companhia Ocamorana de Teatro, no Sesc Belenzinho. 1924, a Revolução Esquecida, estreia no dia 10 e fala sobre esse episódio de apenas 23 dias que acabou em bombardeio aéreo dos bairros da Moca, Brás e Perdizes. A revolta era dos tenentes dos quartéis paulistas contra o governo central de Arthur Bernardes e reivindicava o voto secreto, a justiça gratuita e o ensino público obrigatório. Note-se que São Paulo foi a única cidade brasileira a sofrer um bombardeio aéreo. Um capítulo interessante da nossa história. Boa noite. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Teremos neste fim de semana a última rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda em disputa estão uma vaga na Libertadores e 3 rebaixamentos. Ninguém disputa pelo rebaixamento, né? Mas luta para permanecer na primeira divisão. É mais ou menos assim, na parte de baixo da tabela, Figueirense, Avaí, Curitiba, Vasco da Gama e Goiás lutam por 2 vagas na primeira divisão. Deles, 3 vão chorar as dores do rebaixamento. Na luta pela última vaga disponível para a Libertadores estão São Paulo e Internacional. O tricolor paulista joga em Goiânia contra o Goiás e um empate domingo será o suficiente para o time participar do torneio continental em 2016. Uma relação de amor e ódio. Esta foi a vida de Luiz Fabiano no São Paulo. 3 passagens, 8 anos no clube, que ele sempre quis jogar, mas que agora chega a hora de dizer adeus. Sai com o dever cumprido por isso, que pelo menos, independente de número de título ou de qualquer outra coisa, eu consegui o respeito do torcedor e ser o representante dentro do campo, né? Ser aquele que realmente goste do clube, como eles gostam, só que dentro do campo. Saiu feliz por isso. Uma despedida à altura de um dos maiores ídolos da torcida do São Paulo, com a presença VIP de torcedores, vídeos de amigos que jogaram ao lado dele e a palavra emocionada do presidente, que não conteve as lágrimas. Eu ouso afirmar que não sou mais São Paulino do que ele. Obrigado por tudo que você fez pra gente. Eu vou, antes de prosseguir, te dar um abraço. Foram 352 jogos com a camisa do São Paulo, 212 gols. É o 3º maior artilheiro da história deste clube. Luiz Fabiano não irá encerrar a carreira, deve prosseguir em outra equipe. Mesmo assim, o sentimento que ele deixa aqui é de como se ele estivesse encerrando a carreira. Até o goleiro Rogério Ceni saiu do tratamento no Refis e deu uma moral para o fabuloso.
desejar sorte para você no futuro, um grande parceiro. Obrigado mesmo. Muito obrigado por tudo. Um dos 3 maiores centroavantes que eu vi vestir a camisa do São Paulo. Um dos 3 caras mais 9, mais matador que eu vi na história desse clube, tá? Desculpa atrapalhar vocês, só não deixaria de estar aqui presente, mesmo saindo da fisioterapia do gelo, para vir aqui te ver, tá? Ô Celso, nós estávamos falando de futebol ou de teatro? Pois é, muitos abraços, sorrisos. Na verdade, chorou. Há algo de sincero, obviamente, na homenagem pela história do Luiz Fabiano no São Paulo. Mas e nada disso esconde a mágoa nessa despedida. A gente machucada. O Luiz Fabiano, por exemplo, não gostaria de continuar. Não consegue? Não gostaria de continuar. Claro. Mas o São Paulo não quis. É um casamento desfeito. Tá bom. As dores de um casamento desfeito. Vamos falar um pouco da aritmética dessa rodada do Brasileiro? Vamos. Bom, São Paulo se classifica para a Libertadores com empate. Para o Inter só tem uma solução. Vencer o Cruzeiro e o São Paulo perder para o Goiás. Na parte de baixo da tabela, você tem ali o Curitiba, que joga com o Vasco, um confronto direto, uma decisão. O Figueirense pegando o Fluminense, que não tem nenhum interesse no campeonato. E o Goiás pegando o São Paulo. O Goiás tem que vencer o São Paulo, torcer para o Vasco perder, para o Avaí perder, para o Figueirense perder. É muito complicado. Bom, a situação do Vasco não é menos complicada. Muito complicado porque você é muito gentil com o Goiás. Claro. Tem que ganhar do Curitiba, lá em Curitiba, e torcer para que o Avaí não vença o Corinthians e Itaquera, até aí tudo bem, e que o Figueirense perca do Fluminense jogando em Florianópolis. Bom, precisa de uma planilha, de um estudo para entender essa rodada. E muita oração, um apelo aos deuses e por aí vai. Tá bom. Bom, o nobre senhor Marco Polo Del Nero não resistiu à pressão e pediu boné na CBF, hein, Celso? O afastamento da entidade ocorre por causa da investigação que acontece nos Estados Unidos após denúncias de corrupção na FIFA. A informação foi divulgada por meio de uma nota oficial da própria CBF, no mesmo dia em que ele teve um nome mencionado em acusações envolvendo esquema de corrupção relatadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo Comitê de Ética da FIFA. A CBF também afirmou que o presidente se licenciou para se defender das denúncias da promotoria americana. Del Nero foi presidente da entidade por 231 dias apenas. O vice-presidente da CBF e também deputado federal Marcos Antônio Vicente assume o comando da entidade, deputado da bancada da bola. Agora, essa nota, eu não sei o que é pior, mais constrangedor, se a nota em si ou o silêncio. Agora, o Marco Polo Del Nero não tem nenhuma viagem internacional marcada para os próximos dias. Não, ele não está viajando nem por aqui. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite. Até segunda. Estela. O parlamento da Alemanha aprova ação militar contra o Estado Islâmico na Síria. Apesar de ter conquistado grande maioria dos votos, o projeto foi condenado pelo ministro das Relações Exteriores, que classificou a missão como prematura. Quase 3/4 dos parlamentares votaram a favor dos planos do governo de se juntar à campanha militar internacional contra o grupo jihadista. A Alemanha vai mandar 1.200 militares para apoiar a coalizão internacional, além de 6 jatos de reconhecimento, uma fragata, outros aviões e suprimentos. O governo alemão anunciou também que não vai fazer bombardeios, como é feito pela França, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido. A ação militar da Alemanha na Síria foi criticada pelo ministro das Relações Exteriores, Frank-Walter Steinmeier. Ele afirmou que a intervenção militar deve ser feita apenas em último caso e que só trará resultados frutíferos se for acompanhada de avanços nas negociações políticas. Um ataque contra um restaurante no Egito deixou pelo menos 16 mortos e 3 feridos. Coquetéis Molotov foram lançados contra o estabelecimento, que acabou pegando fogo. A fachada e o interior do restaurante, que fica na capital Cairo, foram completamente destruídos. Segundo autoridades, o local não tinha saídas de emergência e a maioria das pessoas que estava na parte de dentro morreu carbonizada ou intoxicada com a fumaça. De acordo com a polícia, o ataque teria sido motivado por uma briga entre clientes e funcionários. Os responsáveis pelo crime ainda não foram identificados. Soldados israelenses matam 2 palestinos após ataques a soldados na Cisjordânia.
Segundo o porta-voz do Exército, um motorista palestino atropelou 2 soldados israelenses perto do assentamento de Ofra. O homem foi morto a tiros por militares e soldados feridos foram levados a hospitais. Mais cedo, um outro palestino havia esfaqueado um israelense perto do vilarejo de Abuzi e foi morto a tiros pelo Exército. Nos últimos 2 meses, 19 israelenses e 102 palestinos foram mortos em confrontos na Cisjordânia. E tem crescido o número de casais sem filhos aqui no Brasil. Hoje, eles já representam quase 20% das famílias do país. Segundo dados do IBGE, atualmente os casais sem filhos se tornaram o segundo núcleo em participação em relação aos grupos familiares do país, chegando em 2014 a 19,9%. Em 2013, o número estava em 19,4% e em 2004 em 14,7%. O primeiro grupo familiar mais significativo em números ainda é o de casais com filhos, mas houve redução na proporção. De 51% em 2004, passou para 42,9% do total em 2014. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Nós voltamos na segunda-feira, às 7 da noite. Boa noite, bom fim de semana e até lá. Quem levará a última vaga do G4? Confira tudo sobre a rodada decisiva do Brasileirão no Mesa Redonda. Neste domingo, 9 da noite.